Bom dia! Olá, tudo bom? Tudo maravilhoso! Mais maravilhoso possível estar aqui com você no dia 11/11. Gente, meu ring light deu super caiu. Tá caindo tudo. É A energia. força é tão grande que derrubou meu ring light. Tudo bom, Vicky? Que prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, obrigado. Eu estou imensamente feliz pelo convite, por estar aqui hoje nesse dia muito especial, energeticamente falando, esse portal, né, 11/11. Para nós chama de independência, chama de, mas se não é, não importa, o portal ele está aberto para todos nós receber essa frequência de amor incondicional. E para mim, assim, na minha opinião, não tem uma melhor experiência do que entrar em contato com esse amor incondicional, do que, por exemplo, com as medicinas psicodélicas, né? Que é uma experiência de amor incondicional Sim. que faz a gente realmente voltar para as nossas origens, que é esse amor. E é muito importante, né? Porque hoje em dia, eu acho que é importante fazer esse assunto, ainda mais se você, depois também, se puder falar um pouquinho, né, do seu percurso profissional, porque o Rick é alguém que entende muito do que ele vai falar, não é, né, não é, enfim, tirado de nada. E é importante porque justamente como está se democratizando esse tipo de medicina, tem, tem de tudo, né? Tem as pessoas sérias que trabalham seriamente, tem aquelas pessoas que, como em tudo, infelizmente, vê uma fonte de dinheiro enfim, e daí acaba É, também tendo pessoas que falam mal, não porque a medicina é ruim, né? Mas é porque tem pessoas que não trabalham seriamente. Então acho que o Rick vai trazer bastante isso. E eu acho que é uma coisa importante, Rick, em algum momento você falar, justamente como reconhecer um lugar sério e um lugar não sério, né? Talvez para ajudar as pessoas, porque em geral não, pessoas, sim. a pessoa que está usando não queria usar a palavra, mas uma pessoa que é charlatã, em geral, ela tem muita, muito carisma, né? Por isso que atrai as pessoas. Então, depois se você puder falar, né, como reconhecer um lugar legal, um lugar não legal. Mas eu vou te deixar falar, aí eu vou ficar escutando também, porque eu estou muito curiosa pra saber tudo. Tá. Antes de mais nada, todos vocês que estão aqui com a gente, sejam bem-vindos à nossa live, à nossa experiência psicodélica de hoje. Eu vim muito a caráter, eu vim com a minha blusa xamânica, que eu amo. Aqui do meu lado está a minha águia xamânica, que eu recebi, inclusive, de presente no ritual. Ela até, ela até sopra, ó. É para chamar mesmo os xamânicos aí. Aliás, eu vou É, aproveitar o que você vai falando, eu vou convidando pessoas aqui para entrar na live. Mas vai falando. viu? Perfeito. Então, como começou a minha carreira nesse sentido, né? Começou quando eu estava terminando psiquiatria mesmo, assim. Embora eu não sabia, né? Que eu terminei psiquiatria no início de 2014, na Santa Casa aqui de São Paulo. E aí, 6 meses antes de terminar, eu já questionava tudo. Eu falava, como assim, né? Ok, já entendo de várias coisas, de medicação, exame e tal, coisa e tal. Mas e aí? E aí? E aí? E que mais? Que mais? Tá acabando, tá acabando. E aí? E meus questionamentos em relação aos meus preceptores, né? Falava assim, meu Deus, eu quero, não só eu quero mais, mas eu sei que tem mais do que isso. E essas respostas não vinham de lá de dentro do hospital. Né? Aí eu falei, então vou ter que buscar eu mesmo. E aí a minha primeira experiência com ayahuasca, que foi a primeira realmente medicina psicodélica que eu introduzi na minha vida, foi em 2016, um pouco mais de 2 anos, quando eu terminei a psiquiatria, e veio exatamente dessa minha sede em novas medicinas, e compreender que a medicina alopática, tradicional, ocidental, tem a sua importância muito grande dentro do universo das medicinas, mas não é a única e tão menos a mais eficiente, né? E aí eu comecei a sentir primeiro comigo, antes de sair falando dessa, isso é bom, isso não é. Deixa eu sentir, deixa eu me curar, deixa eu vivenciar isso, para eu ter mais propriedade para poder falar também. E aí foi as minhas experiências. E eu, como eu entro em experiência, eu vou de cabeça, né? Então, tem ayahuasca, então vamos lá, vamos lá. Aí eu já passei de mais de 12 rituais de ayahuasca de lá pra cá. Amanhã eu vou em outro.
E Eu acho que aí, com isso, isso é foram uma as coisa muito medicinas. de chama, né? A chama, quando entra numa coisa, ela não entra assim um pezinho, né? Ou se joga. É, parece que não existe, não é que não existe o medo, mas é como se a gente se sentisse muito protegido. O que tem que fazer, eu tenho que passar por isso, porque tem algo maior, não é só sobre mim, mas eu tenho que, mas tipo, eu tô dando a cara a tapa, mas eu sinto que eu estou preparado para isso. É um sentir, mesmo que a gente não esteja de fato, mas a gente sabe que a gente pode estar ali. E aí foram outras medicinas, a medicina Cambô, que é a medicina do sapo, né? Que é aquela que faz furinhos na pele, depois inocula o veneninho do sapo. Aí tem o sananga, que é o colírio nos olhos. O rapé, que é uma medicina super sagrada também, que tem ou não tabaco. O sapito, o sapito que já é uma medicina do sapo, só que vem lá do México, né? São sapos que eles apenas 2 meses por ano eles vão para a superfície do deserto no México, é quando os terapeutas, o único terapeuta espiritualmente autorizado pela espiritualidade a fazer o sapito aqui no Brasil foi com quem eu fiz as minhas iniciações. Então eu sempre procurei lugares sérios, porque essa vivência ela é cheia de mitos e verdades, né? E a gente tem que compreender que tem uma frase célebre que eu escutei de um xamãs, e todos os meus rituais foram conduzidos por xamãs ou por pessoas extremamente bem preparadas e sérias em relação a isso. Eu sempre escutei isso. O ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Então, tem gente que realmente não veio para. Não é para entrar nessa medicina. Ah, mas como é que a gente vai saber? Eu queria perguntar, como saber? Como saber, né? Muitas vezes, o primeiro que é importante é o seguinte: a medicina ela aprofunda as nossas curas a partir do momento que a gente se abre ao amor incondicional. Que o DMT, que é uma molécula que chama dimetiltriptamina, né, que tem presente naturalmente no nosso corpo, já é presente, mas não o suficiente para fazer a gente entrar em transes psicodélicos. É uma molécula que atua na nossa glândula pineal, e a glândula pineal é uma glândula bem pequenininha, tamanho de um caroço de uma amêndoa, que está ali no nosso cérebro límbico, que é o cérebro emocional, que ao mesmo tempo tem conexão a partir do hipotálamo, que é uma estrutura do nosso cérebro que conecta o cérebro racional, o neocórtex, com o cérebro límbico. E, naturalmente, é o lugar de nossas memórias. O hipotálamo é onde reserva as nossas memórias. Então, quando você entra em contato com algo que faz a glândula pineal expandir, a glândula pineal é aquela que é tanto uma glândula hormonal, já que também está relacionado diretamente à produção de melatonina, como também uma glândula sensorial. Então, a nossa sensibilidade ou a nossa hipersensibilidade nada mais é do que a expansão da glândula pineal. A glândula pineal é a nossa conexão da mente humana com a mente divina. E Rick, deixa eu fazer uma pergunta em relação à glândula pineal, né? Porque a gente fala muito justamente que os nossos hábitos de hoje em dia, da maioria das pessoas, né, prejudicam justamente essa glândula, né? Muito açúcar, flúor, demasiado, enfim. Isso faz alguma diferença? Uma pessoa que já tem essa tentativa de deixar a glândula mais pura, né? Tentando não justamente ter uma qualidade de vida melhor, e as pessoas que não, vai ter uma diferença justamente ao tomar, por exemplo, a ayahuasca? Ao experimentar o amor incondicional, que o DMT é chamado de molécula do amor, exatamente por isso, né? Expande esse nosso amor incondicional. Então, assim, nesse sentido de sentir o amor incondicional, todo mundo sente, independente se cuida mais, cuida menos, expande, tem a consciência mais expandida ou não. A diferença é o depois. Aliás, o durante, né? Que pode entrar no que a gente chama de peia da ayahuasca ou bad trip, né? Que a pessoa ela é tão racional, ou ela tem uma consciência tão material sobre a vida, e quando ela começa a expandir para outros níveis dimensionais de consciência, ela se sente em um lugar que não ela, como se ela não fosse bem-vinda, ou um lugar assustador,
ou um lugar que, meu Deus, que lugar é esse? Eu tenho medo de ir e não voltar, isso é muito clássico. Ah, mas se eu ir e não voltar, né? E se acontecer alguma coisa eu morrer? E se eu ficar louca? Fala muitas, isso é um medo realmente de acessar, de entrar em contato com dimensões espirituais. E só que a pessoa se apega ao que a gente chama de ilusão, né? O que é ilusão? Falar a ilusão da mente. A ilusão é um ponto da sensopercepção. O que é sensopercepção? É uma função mental que nós temos, em que os 5 sentidos humanos, eles são responsáveis pela nossa percepção do meio. A partir do que a gente sente desses 5 sentidos, e como a gente foi criado a partir das nossas crenças, a gente percebe o mundo de maneira reduzida ou expandida, né? A gente passa... Se a gente é muito material, a gente tem uma visão reducionista sobre a vida e sobre quem somos de fato. Então, quando, por exemplo, eu entro em contato com a ayahuasca, por exemplo, o DMT, que me faz expandir e começar a falar, opa, esse universo é muito mais gigantesco de amor do que eu achava que eu sabia que era amor. Eu achava que eu amava. Mas a verdade é que quando a gente experimenta esse DMT, a gente fala, nossa, eu não tinha a menor ideia do que era amor. Então, na verdade, o medo que as pessoas têm e que podem trazer, por exemplo, até crise de ansiedade durante um ritual de ayahuasca, e eu já conduzi ritual, não conduzi diretamente, mas eu já fiz parte de equipe de rituais de ayahuasca, em que eu ajudei pessoas a saírem de crise de ansiedade, porque ela começou a ficar se sentir com muito medo. Ela falou, eu não estou aguentando, eu vou enlouquecer, ou eu estou com muito medo. A mente começa a resistir tanto ao processo de expansão, não, eu quero continuar aqui, eu quero continuar aqui. E a ayahuasca fala, solta, 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 não resiste, se entrega ao amor, se entrega às mensagens, você não se entrega à intenção do seu coração que te trouxe até aqui. A pessoa, não, eu tenho medo. Então as pessoas elas querem a cura, querem buscar a espiritualidade, mas elas têm medo ao mesmo tempo. E por isso que E aí, talvez é melhor usar esse tipo de medicina, uma vez que a pessoa já está, né, num processo de curas, e talvez não começar com isso, né? Porque justamente o medo pode atrapalhar. E quando a pessoa talvez já está num processo um pouco soltando algumas questões, alguns medos, talvez ela tenha mais a possibilidade de participar e de realmente se entregar. É que nem um pouco na hipnose, né? Tem gente que se recusa totalmente a ser hipnotizado. Fica assim, né? Porque o medo fala mais alto, né? Exatamente. E esse medo, às vezes a pessoa até tem uma experiência maravilhosa. Eu já peguei pacientes assim, tem uma experiência maravilhosa com as medicinas. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão direto, têm experiências espirituais direto com a medicina. Às vezes não tem uma preparação, não tem às vezes o hábito de meditar, de preparar realmente a mente humana para uma experiência maior. E aí acham que se eu tomar ayahuasca ou fazer várias medicinas uma atrás da outra, eu vou acelerar o processo de iluminação. Aí começa a entrar nas ilusões, né? É como se tudo que eu consumir de fora para dentro vai fazer minha vida acelerar, eu crescer, eu arrumar minha chama gêmea, eu ter que resolver as minhas questões. É como se o E milagre aí o fosse problema é fora, o pós. né? E não a questão de dentro para fora. Isso é muito comum. Exatamente. E o problema é o pós-ayahuasca. Porque o ayahuasca ainda fica reverberando por alguns dias pós o ritual. E aí a pessoa se sente desamparada. Ela começa, e as coisas começam a vir, a emergir, porque a gente nunca sabe se o ayahuasca vai levar a gente para um lugar muito maravilhoso no sentido de, nossa, que coisa incrível, que amor incondicional que eu estou sentindo, quantas revelações, ou pode levar a gente realmente para um lugar meio negro, meio escuro, mas não que seja ruim, mas é para lá que a gente tem que olhar antes de acessar um lugar mais... Tudo é divino, né? Mas às vezes a gente precisa mergulhar numa sombra para que a gente tire aquela camada de dor e aí, de fato, a gente entra em contato com esse amor incondicional. E esse contato pode acontecer depois do ritual. Só que se eu fico no medo, acreditando que
julgando, foi ruim, não foi como eu esperava, eu achava que seria diferente. O problema aí vem depois. Porque aí eu começo a se sentir desamparado, eu começo a sentir, o que eu faço com isso? E aí vem os lugares que são sérios ou não. Porque os lugares que são sérios, eles dão um acompanhamento pré e pós. Eu não posso simplesmente dar ayahuasca para a pessoa, agora vai viver sua vida. Principalmente para pessoas que estão completamente despreparadas para isso. Tanto no sentido emocional quanto espiritual. Porque depois o ayahuasca está ali. O ayahuasca vai começar a liberar memórias que estão muito latentes na pessoa. Como eu até falei, tem ali a pineal está no hipotálamo também, comunica com o hipotálamo está as nossas memórias. Né? Vamos colocar só dessas vidas, só dessa vida, né? Então, como que as pessoas estão de fato preparadas para depois? Porque a ayahuasca faz alteração da nossa sensibilidade, faz um processo que chama de hiperestesia. Pense em anestesia. Anestesia é o contrário de hiperestesia. Anestesia você fica anestesiado, não sente nada. Hiperestesia você sente tudo, né? Fica tudo muito sensível, a visão, o olfato, todos os nossos sentidos ampliam, porque a gente vai além da experiência humana. A gente vai além dos 5 sentidos humanos. Porque a experiência ela é extrasensorial. Ela não está só nos nossos sensórios, nossos 5 sentidos, ela vai além. A experiência não está só na mente humana. Né? Só a mente humana tem em torno de 20 funções mentais. É algo divinamente muito bem orquestrado para funcionar bem, para trazer a gente para essa realidade que a gente vive. Só que a experiência ela vai além. A experiência do ayahuasca ela modifica várias dessas funções mentais para a gente sair da função mental humana e experimentar a mente divina, que não é lógica, que não tem formato, que não tem resposta para... Não é que não tem resposta para tudo, é a mente humana que quer resposta para tudo. É aquela E quando a gente... que a gente gosta. Quer dia, quer horário, eu quero unir com a minha chama gêmea, eu quero saber o dia, a data, a hora, eu quero me preparar, gente, né? Não só sou uma pessoa precavida, não, você é uma pessoa controladora mesmo. Aliás, em relação a isso, outro dia eu estava assistindo um vídeo do Davi Sabá, um vídeo antigo, e era muito interessante porque ele falou uma coisa que me, assim, que fez né, que ele fala muitas vezes, a gente fala assim, quando que eu vou me reunir, né? Quando que eu vou me reunir? A gente fica se perguntando quando. E em nenhum momento a gente se pergunta por que eu ainda não me reuni, né? E foi interessante que quando eu fiz essa pergunta, meus guias já me mandaram um monte de imagem, né? Então, por que não se reuniu? Porque ainda tem coisa para fazer, né? Então, em vez de saber quando, o quando vai depender do cada um, né? Justamente, como aí, né? Não dá para dar uma... Porque vai depender de cada um do seu processo, o tempo que ele vai demorar, se vai ir, se não vai ir, né? Então, a maneira como a gente faz as perguntas também é muito importante, né? Exatamente. E isso é importante também no ayahuasca. Né? É sempre importante quando a gente vai fazer alguma consagração de algum psicodélico, ter uma intenção, mas não se prender a essa intenção, porque é a medicina que vai conduzir o que precisa ser curado. Então essa intenção ela é importante para eu não, na hora do processo, na hora do processo da expansão, eu não começar a colocar expectativas de que, por que isso não está me revelando? Por que isso não está sendo trabalhado? Porque existem outras coisas que, naquele momento, são prioridades em relação a isso. Ou que, naturalmente, isso vai levar a isso. Mas muitas vezes é isso. A gente quer já fazer uma coisa, só que a gente não quer fazer o processo que vai levar aquilo. É que nem em relação a karma, né? Sempre você fala, porque não adianta saber o karma. Porque você saber, se você não está pronto ainda para trabalhar aquele karma, você ficar tentando resolver aquilo, e às vezes você deixa passar tudo que vai te levar para aquela purificação, mas você está tão focalizada naquela questão que você acaba não fazendo nada, né? Exato. E é isso que leva muita gente a experimentar uma medicina atrás da outra, vai para a ayahuasca, depois vai para o sapita, vai para o psilocibina, né, que é o cogumelo. E a pessoa até falou das microdoses. Microdose é incrível, claro que é uma dose que não vai levar a gente ao transe. É aquela dose que só vai manter os nossos níveis de DMT endógeno em níveis normais. Até que se a gente tivesse níveis, microdose elevasse demais, a gente entraria em transe psicodélico, expandia a mente pineal e a gente fugiria da realidade. Então o objetivo do universo é
eu não vou fazer o corpo seus terem mais DMT do que preciso, porque o objetivo seus é aprender a ficar nessa realidade. Essa realidade é a que vocês vivem, a realidade material. Aprender a integrar a realidade espiritual na realidade que vocês vivem. Porque senão o que vocês estão fazendo aí? Né? Vocês querem agora viver o quê? Usando uma medicina atrás da outra para fugir da realidade que vocês estão inseridos. É aí que está o aprendizado de vocês. Tudo que faz me fugir da realidade é o quanto eu estou com dificuldade de olhar para o que eu estou sentindo aqui dentro. Então eu quero que alguém tire isso de mim. Eu quero que a ayahuasca tire isso de mim. Ninguém, nada, nem a ayahuasca vai tirar isso de você. É a sua permissão em se curar e fazer o que precisa ser feito. Muita gente, tem gente que vai fazer as medicinas e não faz o que precisa ser feito. Tem muitas revelações, mas vai para a vida e fica esperando. A espiritualidade fez minha parte, eu fui lá e tomei ayahuasca. Aliás, isso é verdade para todo tipo de terapia, né? As pessoas vão fazer uma constelação familiar, acha que vai sair resolvido, né? Vai fazer uma hipnose, vai tocar em questões, né? Sempre. Todos esses tipos de terapias é para você ter uma virada de chave. E a partir daí você fazer a mudança, né? A gente tem que parar de justamente esperar que o externo resolva alguma coisa pra gente. Não adianta fazer todo dia, passar todo dia com o psicólogo. Se você não faz nada que a troca, não adianta, né? Não adianta. Não vai ser o psicólogo, não vai ser o terapeuta, não vai ser a ayahuasca que vai resolver pra você, né? A pessoa tem que fazer a parte dela. Exatamente. Porque a própria fuga da autorresponsabilidade já não é espiritual. Pois é. Então a pessoa quer fazer um processo mental dentro de um processo espiritual. Quer manter as coisas como estão. E aí eu já atendi pessoas que começam, por abuso de substâncias psicodélicas, entram em síndrome do pânico, começam a ter alterações sérias da sensibilidade. Gente que às vezes começa a sentir, ai, parece uma cobra andando em mim, tem corrente, eu tô sentindo que eu sonho, eu tenho... As pessoas realmente entram em paranoias, em neuroses extremamente fortes, exatamente porque, deixa eu usar mais e mais, aí limpa mais e mais, aí eu não tenho que fazer nada. É muito fácil, né, se for assim. Seria mais fácil tomar alguma coisa e fugir da responsabilidade. Sim. E justamente, e acaba que é aí que chegam pessoas realmente com síndrome do pânico, como você disse, para profissionais, e os profissionais acabam falando mal da medicina, porque tá vendo? Tá deixando as pessoas loucas. Não, tem que ver como que a pessoa tá lidando com aquilo, né? Então, exatamente. E me diz uma coisa, Rick, assim, você falou de diversas aí, né? Diversas técnicas. Quais são, elas têm diferenças entre o que pode trazer como justamente como efeito? Tem alguma que é melhor começar por essa, porque ela, enfim, digamos que ela é mais leve? Como que é? Né? Porque eu tenho cogumelos, tudo isso. Sim, olha, eu diria que, como, por exemplo, quando você vai em um ritual cego, as pessoas geralmente fazem um questionário para entender se você já fez uso ou não, porque a ayahuasca, por exemplo, tem concentrações diferentes. Por exemplo, uma pessoa que nunca fez uso não vai tomar a mesma concentração de alguém que faz há muito tempo. O ritual, por ser sério, já olha para isso. E geralmente tem 1, 2, 3 tomadas durante o ritual. A pessoa que tem que sentir se ela está preparada para a segunda, para a terceira. Não é assim, tem que tomar porque todo mundo tem que entrar na força, todo mundo junto na mesma egrégora. Isso não, cada um tem que sentir até onde vai. Então, o ayahuasca, ele pode ser começado perfeitamente pela ayahuasca, né? Porém, claro, em concentrações menores. Tomar uma ayahuasca de concentração menor. E pode ser, por exemplo, potencializado, por exemplo, o rapé. O rapé é excelente, porque o rapé, nem todo rapé tem tabaco, né? Mas por ser o rapé, por ser feito de muitas vezes de substâncias que vêm da terra, né, da natureza, das cascas de árvores, é muito bom para aterrar. Então, às vezes, o ayahuasca está expandindo, 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 eu estou sentindo tudo aquilo reverberando lindamente dentro de mim. Mas, às vezes, tem a hora de voltar, né, porque precisa voltar, né, assim, ok, tá o delicioso aqui. Então, às vezes, um rapé ajuda lá a dar uma centrada. Eu consigo sentir novamente que as minhas funções mentais estão se reorganizando e trazendo uma consciência centrada para o meu corpo físico. E o rapé, ele consegue conectar esse plano multidimensional com um plano dimensional mais denso.
mas trazer isso em equilíbrio. É claro que é desconfortável. O rapé, gente, não é uma coisa tão confortávelzinha, porque imagina se inocular um pó, né? Que vai lá, ainda é soprado, vai de uma vez. É pai, pum. Então eu diria que essas duas medicinas para começar, tá ótimo. E, por exemplo, Experimenta. só usar o rapé no começo, por exemplo, porque você diz que ele aterra mais. Vai ter efeitos diferentes também. Sim, exato. O rapé não tem DMT. Então você não vai ter uma experiência psicodélica com o rapé. Você vai ter experiência psicodélica com o cogumelo, né? O cogumelo tem a psilocibina, não o DMT, é outra molécula. O ayahuasca tem DMT, o sapito, que é o búfalos, né? Tem 5 vezes mais DMT que a ayahuasca. Nossa, sapito é uma coisa assim, parece que o sapito ele é inoculado, né? E a expansão é tão forte que você realmente aí você percebe o que é um ser, você que é um ser espiritual. Porque você perde totalmente o tônus muscular do corpo inteiro. Você simplesmente fica assim, entregue, completamente entregue. O ayahuasca ainda dá para resistir em algum nível, porque você não fica totalmente desorientado do meio, você sabe que tá ali, você sabe que tá acontecendo as paradas ali. O sapito é um entregue. Aí você entende o que é se entregar para a espiritualidade. E você perde totalmente o controle de qualquer coisa, inclusive do próprio corpo, da próprio movimento voluntário da musculatura. Então, claro, isso primeiro deixa para depois um sapito, né? Vai experimentando a ayahuasca, vai sentindo, vai percebendo as curas que vai acontecendo em você, associa um rapé, depois pode associar um sananga, que é um colírio. O colírio, ele faz uma expansão do terceiro olho. Pingo colírio, ele arde muito. Tanto que eu tive 3 experiências com sananga e foi ótimo. Você também tem que ter essa consciência, falar assim, tá bom, chega. Eu tive 3 experiências e falei, não quero mais saber de sananga. Tá bom, meu olho já ardeu demais. Você que tem que sentir, né? E vai chegar algum momento também. Eu cheguei a ficar 3 anos sem consagrar ayahuasca. Tem uma hora que você tem que olhar para o seu coração e sentir. Eu tô precisando de algo para me expandir, ou tá na hora de eu me aquietar? Já passei por muitas experiências, a me aquietar, decantar tanta informação, decantar tudo que foi transformado dentro de mim. E agora, ter na paciência e fazendo as coisas que precisam ser feitas nos processos de cura, fazer aquilo que foi canalizado, fazer aquilo que me foi intuído. E, naturalmente, tem coisas que tem tempo para que aquilo se torne uma realidade. Então, vai fazendo, vai fazendo. Não precisa de pressa, porque não tem lugar nenhum para chegar. Porque esse lugar está dentro, a expansão é interna. Não condicione algo externo. Se algo externo estiver melhorando, aí que está funcionando a medicina. Não, isso é função do ego. O ego que fica olhando para as projeções externas, que estão holográficas também, e olhando e fala assim, opa, pera lá, aquilo que ainda não mudou externamente em você, que ainda está pedindo mais esse cuidado interno. Então olha mais para dentro, ao invés de ficar procurando mudar o que está fora. E tenha paciência com o processo, né? A própria dinâmica de chama de ensina a gente a ter muita paciência, né? Curtir então, assim, muitas vezes, a nossa questão do controle, a gente quer chegar naquilo, chegar no objetivo. Como se a felicidade estivesse no objetivo. Mas isso é muito da nossa sociedade, onde está no sacrifício. É o sextou, né? Finalmente, liberdade. O objetivo é chegar né? O objetivo é estar com gêmeo, o objetivo é... E não, né? Porque senão, quando você vê, a vida passou e você tá ok, chegou no objetivo, mas e o resto? Né? Foi um sacrifício. E com a terapia a mesma coisa, é o curtir. Eu lembro que uma vez você, nas perguntas, você falou dessa questão que alguém falou que era grato justamente pelas curas, né? E realmente, os percursos que não só hoje em dia diversos percursos aí de ascensão, que não são de chamas gêmeas, a cada cura que a gente faz, nossa, é um alívio a mais, né? É um soltar alguma coisa, é uma gratidão cada vez maior, né? Então, não é o objetivo. O objetivo, claro, naturalmente a gente chega, mas é o curtir cada segundo do processo,
né? Porque senão não vale a pena, senão a gente não tá aqui. E esse é o estado de presença, né? Tá aqui agora e curtir. Inclusive aquela dor que o portal pode dar, porque aquela dor tá te mostrando que tem uma coisa errada ainda, né? Exatamente. Nada está acontecendo porque estamos sendo vitimizados por algo, Com né? certeza. Algo está acontecendo porque tem algo em nós que ainda não está compatível com o amor incondicional. Tudo é a partir do nós somos da fonte do amor incondicional. Ao longo do caminho a gente se perdeu. Se para você se perder a ponto de, por exemplo, ter algum adoecimento mental, algum sofrimento psíquico, qualquer que seja, independente se isso chegar a diagnóstico ou não, não importa, é o quanto você se desvirtuou, você se desconectou dessa fonte. Então, quando você começa a buscar a cura, você está buscando é voltar para essa fonte, a se recondicionar de fato de onde viemos. Então, se você teve, entre aspas, paciência até a ponto de adoecer, porque se não adoeceu da noite para o dia, é a mesma paciência que você tem que voltar. Sim. Até porque é aquela coisa, né? Quanto maior a doença, maior foi os sinais que o seu corpo, que a sua mente já foram dando para você de, olha, as coisas não estão legais, não estão legais, né? Então, fingindo que não estava vendo, né? Então, é a mesma coisa. Agora tem que tirar todas as olheiras, né, que você colocou aí, para poder justamente enxergar. Então, não é da noite pro dia, mas é muito gostoso. Quando a gente começa, é que nem a Cris falou, é curtir a viagem. É a mesma coisa que você tá indo pra praia. Se você é um saco chegar lá, só legal, quando essas 3 horas que você passou no carro, né, não foi bacana, né? Então, tem que ir, né, trazendo pra matéria. Porque é muito importante e na nossa no planeta de 5D, o prazer é palavra-chave, né? É ter prazer a cada segundo do dia, até quando você vai uma coisa chata, né? É tentar colocar prazer, é tentar ver, ok, estou fazendo isso, mas pelo menos, né? Estou fluindo, tem aquilo, sempre olhar o copo meio cheio, né? E não meio vazio. Muito. Mas, Ricky, fala um pouquinho cogumelos, por favor. Cogumelos. A substância dos cogumelos é a psilocibina, né? É um nome chatinho. O que o cogumelo faz? O cogumelo ele expande a consciência. Toda a expansão de consciência tem a ver com a alteração do sensório, ou seja, dos 5 sentidos. Tudo que é humano expande. Expande por quê? Porque você sai da experiência do corpo humano e vai para algo maior. Então, para você ter uma experiência psicodélica, esse processo tem que acontecer. Então, meio que funciona mais ou menos igual a todos. A diferença é onde, por exemplo, a molécula DMT vai te fazer ter uma experiência muito ligada ao amor incondicional, em que você sente pulsando o chakra cardíaco. É algo que vem, e a partir da expansão do campo eletromagnético, você vai recebendo cada vez mais informações, a partir do afeto. Eu já vou até explicar como que isso funciona no cérebro humano. A psilocibina, ela age muito no chakra coronário e frontal. É diferente. Você sente realmente uma abertura do campo que você tem essa comunicação direta com a espiritualidade. E a espiritualidade está trazendo para você, a partir dos campos que a sua sensibilidade está tão aumentada, também a nível de glândula pineal, tá? Toda experiência psicodélica parte a partir da glândula pineal, porque é o ponto comum que temos no nosso corpo físico, da nossa estrutura divina, dentro do corpo físico, né? Então, o cogumelo tem microdose de cogumelo, conheço várias pessoas que tomam microdose de cogumelo. Você tem aquela sensaçãozinha gostosinha de expansão da consciência, sabe? Assim, parece que as coisas não estão te afetando. Você sente que... E é claro, se você tem uma comunicação maior com a espiritualidade, você se sente mais em paz. Você fala, pô, pera, não tem nada de errado aqui, não está acontecendo nada de errado. Você se passa a tornar mais observativo. O cogumelo faz muito isso. Você olha e fala assim, opa, pera lá, eu não estou enxergando a situação pelo problema, eu estou enxergando a situação macro. O cogumelo faz muito essa integração do macro e do micro. O micro está em mim, eu sou um micro em comunicação com o macro. E aí, mais ou menos, quando eu estou em cogumelo, o micro se funde com o macro e se torna uma coisa só. O micro está no macro, o macro está no micro. O todo está no tudo e tudo é o todo. Então, o cogumelo traz muito essa sensação. Então, por exemplo, quando eu tomo microdoses, eu não fico
não entro nesse lugar. Mas eu fico mais... Eu cheiro mais, eu escuto mais, tudo fica mais aguçado. Então a gente percebe melhor as coisas. E não entra em conflito, não fica entrando em conflito com o ego, sofrendo de maneira desnecessária. Ai, bati o carro, ai, alguém brigou, alguém não sei o quê. Você fala, ok, não é que não me afeta, mas eu não reajo. Agora, como que eu, por exemplo, agora tomar psilocibina, por exemplo, em um ritual. Aí essa expansão realmente ela tem uma outra dimensão. É realmente uma sensação de fusão com a espiritualidade, né? É realmente uma sensação de que você se integra com a espiritualidade. É uma comunicação extremamente limpa, clara, envolvente. O seu corpo sente. Sabe a sensação de se sentir abraçada? Acho que o melhor é bem isso. Você sente assim, uau, eu estou totalmente respaldado no que está acontecendo aqui comigo. Não é informação do ego que está distorcendo as coisas. Não. Você nem consegue duvidar das informações que estão chegando. Porque é muito limpo, é muito claro. E aí o chakra cardíaco começa a responder a isso, expandindo. Recebendo cada vez mais essa informação. E aí vai comunicando tanto com chakras inferiores, assim como superiores também. Só que essa comunicação é um canal de luz direto a partir do nosso coronário e da expansão do terceiro olho. Eu diria que essa é mais ou menos a diferença em relação ao DMT. Existem outras medicinas que expande o cardíaco, e aí o nosso cardíaco, a partir do nosso afeto, começa a transmitir mais informações para o nosso cérebro e expande mais as informações que a gente vai receber no nível espiritual. Eu diria que são meios diferentes de chegar no mesmo lugar. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu não sei se não tem nada a ver, talvez, mas me veio aqui. Muitas vezes, né, as pessoas tomam remédios facilmente, sem medo, né? Tem remédios que hoje em dia a medicina usa e que faz mais ou menos o efeito dessas medicinas sagradas, ou que tem o mesmo tipo de, justamente, não sei se é molécula que se diz, mas... E que as pessoas tomam, assim, muito naturalmente, ou enfim... Ou é muito dado hoje em dia na sociedade e a gente não tem medo, porque, enfim, porque o médico passou. Sim. Na verdade, a grande maioria dos remédios, eles inibem o nosso afeto. Eles reduzem a nossa sensibilidade. Então, os nossos sentidos ficam mais fechados. Então, a nossa percepção da vida diminui, a nossa percepção da dor diminui. Eu estava com raiva, ansioso e não estava dormindo. Aí toma remédio para raiva, para ansiedade, para dormir. Aí melhor, agora eu tô bem. É o oposto, em vez dele deixar... Porque, como você falou do cogumelo, que tira essa coisa dessa reação, eu pensei, bom, talvez seja parecido, mas não, é o oposto. Ele tira a sensação. É isso total. Exatamente. Vai mais para anestesia do que hiperestesia. Tá. Porque a sensopercepção, que é uma função mental que nós temos, por exemplo, ela é mediada por nível de dopamina. Quanto mais dopamina tenho, a dopamina causa alteração da realidade. Por isso que os vícios, a maioria, são dopaminérgicos. O que é uma forma de eu fugir da realidade. Por exemplo, a esquizofrenia é um mecanismo dopaminérgico. A pessoa está totalmente fora da realidade. Tem muita dopamina, mas só porque tem falta de receptores dopaminérgicos no esquizofrênico. Então, pode até ter dopamina, mas nas fendas sinápticas, mas não está disponível porque não tem receptor. E então se acumula demais dopamina nas fendas sinápticas, a pessoa sai fora da realidade. Então tem muitos medicamentos, por exemplo, para pessoas onde medicamento funciona bem? Quando precisa aterrar. Centrar. Às vezes a pessoa está num sofrimento tão intenso que ela não consegue evoluir, ela não consegue sair de cima de uma cama, ou ela começa a entrar em pensamento de morte, não come. Aí começa a entrar realmente, é o chamado de sinais de gravidade, e ajuda o medicamento, sim, diminuir, porque ela está tão hipersensibilizada pelas dores emocionais, que aí ou ela consome um monte de coisa para se viciar dopaminérgicamente falando, né? Consome muito açúcar, ou drogas, ou bebidas, ou várias coisas, para se sentir anestesiado, porque a dopamina aumenta a libido. E aí a gente começa o quê? Aumenta a libido, vai para onde? Energia sexual, Kundalini,
né? Aí, só que, logicamente, os vícios vão conectar a gente nos chakras inferiores, as necessidades instintivas, não vai fazer a gente expandir. Então, aumenta a libido, só que normalmente está ligado aos chakras inferiores. Então, normalmente, está muito ligado a tudo que nós tivemos, faltou instintivamente na nossa educação afetiva e sexual. Por isso que muitos vícios estão ligados à energia sexual. Muitas vezes a gente come açúcar porque a gente, o quê? Tem questões reprimidas sexuais na gente. Tem questões emocionais que estão ligadas à nossa energia sexual, que é a energia mais potente que nós temos. Então, tudo que essa energia não está bem trabalhada, eu vou me sentir emocionalmente afetado, eu vou sentir raiva. Se eu não tenho energia, uma kundalini fluida, os chakras equilibrados, eu vou sentir raiva, eu vou sentir várias emoções de baixa densidade. E aí, quanto mais eu ficar em contato com essas emoções, isso vai me hipersensibilizando à dor. Vai alterando a sensopercepção do meu cérebro. E aí meu cérebro começa a pedir, então me dá dopamina, porque tem um sistema no nosso cérebro, chama sistema de recompensa dopaminérgico cerebral. Ele que é o sistema de recompensa e prazer. É natural do nosso instinto, é natural do nosso cérebro. Então o cérebro fala assim, opa, sai desse sofrimento aí, me dá dopamina. Se você me der dopamina, eu vou regular o feedback positivo, eu vou regular as suas funções emocionais. Eu vou modular suas funções emocionais. Você vai sentir mais... vai cheirar. Aí você vai sentir mais calma, vai sentir mais alegria. Então, mas só que na verdade tudo é falseado. É porque o cérebro vai te proteger para a sobrevivência. Não é para a experiência espiritual. Sim. A não ser se você começar a ter experiências espirituais e aí seu cérebro for modulado para entender que, opa, eu não vim para sobreviver. A sobrevivência é importante, mas eu quero ir além disso. E isso que leva as pessoas a terem muito medo das medicinas psicodélicas. É um cérebro viciado em sobrevivência. Porque em todos esses mecanismos neurológicos para poder assegurar a sobrevivência. Aliás, no livro do Telos, eles falam muito isso, né? Dessa questão dessa diferença entre as drogas recreativas, né? Que são uma densa e que te puxam para baixo, né? Que justamente te conecta com energias muito densas, né? E com rituais sagrados. Mas as pessoas hoje em dia, infelizmente, fazem uma mistureba, né? Algumas pessoas, né? E justamente, qual que é... Tem algum risco de vício nessas medicinas sagradas? Não é um vício químico. Químico, não. Mas existem 3 tipos de dependência. A dependência química, a dependência psíquica e a dependência psicológica. É comum ter dependência psíquica nas medicinas psicodélicas. Qual é a diferença? Química é porque é puramente químico mesmo. Eu preciso daquela química a qualquer custo. A dependência psicológica é, por exemplo, quando se eu não tomar pelo menos uma ayahuasca por mês, eu entro em depressão. É a dependência psicológica. Tipo isso. A dependência psíquica é quando a psique é quando eu tenho vícios de pensamento, que são chamados de pensamentos obsessivos ou ideias prevalentes. Ideia prevalente está ligado muito ao fundo inconsciente, de muitos pensamentos a nível inconsciente que eu não estou percebendo e que estão criando a minha realidade. Ou posso ter pensamentos obsessivos, que são dicotômicos, ou também chamados de egodistônicos. Eu sei disso, mas eu não sei como melhorar isso. Eu quero isso, mas eu não sei como fazer. Eu quero e não quero. É aquela dicotomia. O ser humano fica ambivalente, né? Essas estruturas de pensamentos, quando muito bem alimentadas, elas são alterações patológicas do pensamento. Elas levam ao sofrimento psíquico. Então, quando eu condiciono, por exemplo, eu estou com vários pensamentos obsessivos que estão me gerando, por exemplo, síndrome do pânico. Se eu vou lá, por exemplo, no ayahuasca, e fico tomando ayahuasca para melhorar esses pensamentos obsessivos, mas eu não vou na raiz do pensamento obsessivo, lá naquela ideia prevalente, para poder limpar o meu inconsciente, eu tenho uma dependência psíquica. Porque eu acho que se eu não tomar aquilo, eu vou continuar tendo que tomar aquilo para não ter aqueles pensamentos. Isso é dependência psíquica. É uma fuga, então isso pode acontecer. Tudo é uma fuga, exatamente. Dependência, de maneira geral, né, é uma fuga da realidade. E é mediado por dopamina.
Acho que é interessante a gente até trazer isso para o pessoal, que às vezes a pessoa fala, isso é uma ilusão da mente, isso é uma pessoa... Tem explicação científica para isso, não é só uma coisa jogada, não é só uma informação jogada. Por que que a pessoa entra em dependência emocional, dependência psíquica, porque tem um neurotransmissor chamado dopamina. É ele que intermedia tudo isso. Então, se você quer se livrar de algum tipo de dependência, você tem que falar assim, aqui eu estou dopaminergicamente viciado. Eu tenho que dessensibilizar para que meu cérebro não fique pedindo dopamina para qualquer sofrimento que eu entre. E começar a falar assim, como é que eu posso regular esse meu sistema dopaminérgico? Serotonina, que contrabalanceia a dopamina, serotonina que é o hormônio da felicidade, né? E eu não posso acreditar que eu só posso ter felicidade tomando antidepressivo, que libera serotonina, que libera serotonina na fenda sináptica. E outro neurotransmissor que é chamado neurotransmissor do amor, que é a ocitocina. A ocitocina só vai liberar, se ela só aumenta os níveis no nosso sistema cerebral quando os níveis de dopamina estão mais regulados. Eu não consigo ter uma experiência de amor se eu tenho toda hora uma experiência de recompensa, de prazer, toda hora buscando isso. Eu me antecipo ao sofrimento, eu começo a sentir angústia, eu já quero comer, eu já quero usar alguma coisa. Calma, respira. E isso somos programados desde a infância, né? Porque uma coisa que uma vez eu escutei e faz muito sentido, por exemplo, uma criança que chora, em geral, ou a gente oferece a chupeta, ou um biscoitinho, alguma coisa para bloquear aquela emoção que a gente não consegue, o adulto não quer tentar controlar, né? Não quer, e daí já vai dar alguma coisa para, pronto. Enfia alguma coisa aí externa e vai resolver o problema, né? E daí a gente acaba a vida. A gente já está ensinando as pessoas a condicionar a recompensa com amor. E não é amor. Se chama de carência condicional. Né? Eu tenho um mentor aí, o Roberto Chinhachi, que mentoriza tanto. Inclusive, tem um livro chamado Carícias Incondicionais. Existem 3 tipos de carícias condicionais. Tem a carícia incondicional, que é aquela que você recebe, independente de qualquer coisa, você simplesmente recebe amor por você simplesmente ser quem você é. E tem as carícias condicionais, que quebra a ruptura com o amor. Como são? São as agressivas, que normalmente as pessoas dizem, mas eu tive uma infância ok, não aconteceu nada demais, ninguém me agredia, meus pais não eram violentos comigo. Ok, mas as carícias condicionais agressivas não são as únicas que existem. Existem outras 2 que muitas pessoas sequer sabem que são carícias condicionadas, por si só o nome já diz. Eu estou condicionada a algo para receber algo em troca, que é a condicional de lástima, que é quando sentem pena da gente, que é totalmente diferente de compaixão, né? Sentem pena, coitado da Júlia, ela é baixinha, ela é fraquinha, ela tira nota ruim, coitada da Júlia, essa família dela é tão tóxica, né? Ela tá naquele ambiente, coitada dela, né? Uma criança tão linda e passando por isso. Gente, pelo amor de Deus, né? A criança, por não ter um desenvolvimento neuropsicológico muito bem apurado, o que ela vai sentir? Estão se importando comigo, estão sentindo pena de mim, então me amam. Mas o que de fato a criança está sentindo é, eu sou uma incompetente, eu não posso mudar a minha realidade, estão sentindo pena de mim porque acham que eu sou fraca. E aí crescem adultos. Esse vitimismo porque acha que isso é amor. Enquanto estão com dó dela, estão me amando, né? Exatamente. E aí é um adulto que vai se relacionar de maneira submissa com o outro. Esperando que o outro faça se sentir importante. Agora eu sou importante. Aí vai as vitimizações, as melancolias, pessoas que facilmente entram em depressão. Então, antes de você ter pena de alguém, pense nisso. Você quer se tornar essa pessoa dependente emocional? Então não tenha pena dela. Ao contrário, dê estímulo de amor incondicional. O amor incondicional faz a pessoa realmente se apropriar do seu poder pessoal. Mesmo sendo criança, gente. Criança que ensina a gente amor incondicional. Nesse mundo que a gente vive, essa é a realidade, não o contrário. Né? E existe outro tipo de carícia condicional que é chamado de plástico. Que é aquela, por exemplo, a Júlia posta uma foto, né? Uma pessoa que nem gosta dela, mas que está interessada em alguma coisa. Como você tá linda e maravilhosa e não sei o que, né?
Ou então dar parabéns para você, nunca aparece na sua vida. Vai lá dar um parabéns só no dia do seu aniversário. Por que as pessoas fazem isso? Carícia condicional de plástico. Para quê? Eu tenho um interesse na Júlia, vai que eu preciso dela para alguma coisa. E aí, na hora de eu pedir, parece que eu não sou cara de pau, né? Que afinal de contas, eu dou parabéns no aniversário dela. Então, carícia de plástico é quando a gente se acostuma a receber recompensa, seja elogio ou até mesmo crítica, né? Dependendo se o ambiente for de muita crítica ou julgamento. Ou então assim, olha, filhinho, se você se comportar bem, vai ganhar um chocolate, tá? Ou a gente vai passear no shopping. Então, condiciona um bom comportamento, não ao comportamento natural da criança, sim ao comportamento condicionado que o adulto quer que ela faça para não dar trabalho para o adulto. Então, a carícia condicional de plástico não é sobre mim, é sobre o outro. O outro está preocupado é com ele, não está preocupado comigo. E aí, aí vai chegar na fase adulta, vai se relacionar com o outro sempre querendo recompensa. Aí eu falei, eu te amo, você não vai me dizer que me ama? Eu dei para você isso, você não vai me dar isso? E aí, tudo gera dependência. Então, tudo que eu, de alguma maneira, não foi nutrido a partir do amor incondicional, eu vou depender de algo e de alguém para poder fazer me sentir isso. E isso ocorre o quê? Uma hipersensibilização do afeto. Isso, Rick, o que isso tem a ver com medicina psicodélica? Tem tudo a ver. Tudo a ver. O que é o afeto? Vamos explicar afeto como a psiquiatria explica pra gente. O afeto é uma das 20 funções humanas. O afeto tem a propriedade de ressonância. Chama ressonância afetiva. Ou seja, o meu afeto, ele ressoa. Eu posso sentir afeto. Afeto tem a ver com emoções, sentimentos e paixões. Tudo isso é chamado de afeto. O afeto, a gente sente o afeto a partir do coração, do campo do coração. E o coração, que faz o quê? Ele comunica ao cérebro aquilo que eu estou sentindo, percebendo, ou com a emoção, como eu estou elaborando aquela emoção, eu estou transmitindo informação para o cérebro, e o cérebro transmite para o corpo. Então, o afeto, ele entra em ressonância. Aí a gente, indo além da psiquiatria, entra em ressonância com o nosso campo eletromagnético. Então, eu tenho uma habilidade, a capacidade, sim. E aí tem outra pessoa que perguntou de telepatia. Quanto mais o nosso afeto, ele é sensibilizado para aquilo que a gente está sentindo do meio. Não é vendo, nem cheirando e nem ouvindo necessariamente, tá? Porque a psiquiatria explica se não tem, por exemplo, se eu estou vendo aqui uma garrafa, e eu estou distorcendo a imagem da garrafa, isso é uma ilusão. Sim, isso é uma ilusão. Agora, se não tem a garrafa e eu estou vendo alguma coisa, eu estou em alucinação. Não, necessariamente. Meu campo afetivo pode perfeitamente criar uma realidade a partir da minha experiência extrasensorial e eu sentir aquilo. E aí o meu afeto comunica para o meu mental. Se o meu mental é cheio de crença, isso é errado, isso vai dar merda, ou então eu vou colocar minha vida em risco. É quando a pessoa, por exemplo, vem na peia da ayahuasca, porque a mente fala assim, mas que isso, como assim? De onde está vindo essas informações? De onde você está vendo isso? De onde você está sentindo isso? O nosso afeto, o que acontece? O afeto, a gente é tão divinamente bem criado, que o nosso afeto, ele entra em contato com o quê? Com a nossa intuição. A nossa intuição é aquela energia que se conecta com o nosso afeto e a partir da intuição a gente consegue fazer que as nossas experiências intuitivas se espalhem para o nosso corpo. Então, por isso que é muito importante cuidar do afeto. E como que cuida do afeto? As carícias que recebemos na nossa vida. Se for incondicional, o nosso afeto, ele vai ressoar por ressonância, né? Quando a psiquiatria fala, eu estou com afeto ressoante de maneira adequada com o meio. Ou seja, existe uma experiência trágica, afetivamente eu me sinto triste. Eu me sinto... eu perdi um jogo, eu me sinto derrotado. É normal meu afeto ressoar de acordo com o acontecimento externo. Uhum. Agora, o meu afeto, ele pode, por exemplo, um transtorno bipolar, eu estou com um afeto distorcido. Eu tenho uma experiência completamente distorcida. Eu vou do início ao fim em extremos. Algo que não era nada, eu transformo em algo completamente, totalmente distorcido. Tem umas explosões emocionais, as instabilidades afetivas. E isso vai gerando a desorganização psíquica. Agora, quando o meu afeto ele está condicionado à incondicionabilidade, né? Ou seja, eu recebi cada vez mais e estou
me curando a partir do amor incondicional, o meu afeto, ele vai cada vez mais ressoando com tudo além do ambiente externo. Ele ressoa com tudo que eu sinto, com as experiências que eu não preciso ver para acreditar. E eu não estou alucinando por causa disso. Já vi muito paciente ser diagnosticado com psicose, transtornos psicóticos, e a pessoa está simplesmente tendo uma experiência mediúnica. A gente brinca, né, que dentro de um sanatório deve ter muito médium, né? E que somos loucos. Meu Deus. Mas sabe que isso me faz pensar numa coisa que as pessoas me perguntam muito. Assim, mas, Júlia, essa questão da cura, então quer dizer que a gente não sente mais depois que a gente está curado? Não. A gente sente, a gente não vira robô, né? A gente sente quando uma coisa é triste. Mas não é mais aquela coisa onde, nossa, minha vida vai acabar por causa disso. O nossa, agora sim vale viver, né? Tudo isso está muito ligado a esses mecanismos de defesas que a gente tem e que são as feridas, né? E é exatamente isso, é essa questão de sentir sim, mas não de uma maneira, enfim, não errada, mas enfim, exagerada ou menos, né? Quando a gente bloqueia essas emoções. É uma coisa que eu escuto bastante de pessoas, por exemplo, até em curso de chama, que toma remédios para depressão e que para um tempo, e claro, aí começa a questão de cura, mas aquilo assusta, e acaba voltando para assim, consigo melhorar minha vida com o remédio. Sim, porque você está totalmente adormecido para aquilo, né? Então, no dia a dia, mas também a pessoa não avança, né? É como você tem momentos drásticos, onde a pessoa precisa para sair daquele fundo, né? Mas não pode ser coisa que ela precisa viver com aquilo o tempo todo, né? Tem isso meio e fim, porque senão o medicamento, beleza, ele vai lá e ajuda. Ele dessensibiliza o afeto, ele dessensibiliza os sentidos, que é bom porque a pessoa, deixa eu respirar um pouco, estava muito em sofrimento. Deixa eu dormir novamente, deixa eu comer, né? Coisas básicas pra gente. Só que eu tenho que entender que eu tenho que ter um tempo para tirar aquilo. Porque senão, se eu não resolvo, o meu afeto, se ele não está curado, ele vai continuar ressoando com aquele sofrimento. Ele vai continuar ressoando. Eu vou continuar sentindo rejeitado, eu vou continuar sentindo abandonado, eu vou continuar sentindo traído. O remédio não vai curar isso. Não. Então, isso vai continuar entrando no campo afetivo da pessoa e vai continuar comunicando exatamente ao cérebro que tem alguma coisa ameaçando ali, que tem alguma coisa acontecendo. Então, não muda o pensamento. O pensamento continua aquele de que vai dar merda, que vai dar errado, que eu não vou conseguir. Que meu gêmeo é aquilo, aqueles pensamentos que as pessoas vão criando e não tira daquilo. Tá ligado à dor que elas estão sentindo. O afeto ainda precisa ser curado. E, por exemplo, aí vai no psiquiatra, um psiquiatra tradicional que não tem essa visão, né, macro e micro, né? Eu tô voltando a ficar ansiosa, tô voltando a ficar depressiva. Aumenta a dose. Então vamos associar um estabilizador de humor com um antidepressivo, e aí joga ali um ansiolítico, um remédio para dormir, e aí faz aquela combinação química ali, aí a pessoa vai o quê? O afeto da pessoa vem botando, ela perde a cabeça, e aí tem uma coisa chamada de distanciamento do afeto. Eu começo a sentir meu afeto cada vez mais distante de quem? De mim e da fonte criadora. E aí eu perco a minha capacidade de sentir as coisas. E aí eu tenho uma falsa ideia que está tudo bem e continuo fazendo a vida da mesma maneira. Então a gente tem que entrar em contato com a dor, sim. O remédio, se for necessário, tem que ser na mínima dose e por menor tempo possível. Senão eu perco a minha capacidade também mental de elaborar o sofrimento psíquico, entender que aquilo, na verdade, está me tirando da realidade. E eu tenho que acessar a realidade para encarar a situação de frente, aí eu sou curado. Não, a cura não acontece a partir do distanciamento, da evitação, da fuga, da desculpa. A cura acontece quando a gente enfrenta. E o DMT faz isso. Você tá fugindo? Toma na cara! É isso que você não tá olhando. É aqui. Meu Deus, eu não quero entrar em contato com isso. Então continue sofrendo. A escolha é uma escolha.
Mas é quando eu falo para as pessoas, falam assim, ah, Júlia, se eu escolher não olhar para o meu vínculo, se eu escolher não olhar, tudo bem, você tem livre-arbítrio, mas não é o universo que vai te castigar, é você que está se castigando. É. E você sabe que isso me lembra muito, quando eu tive um primeiro momento de despertar, que eu quase virei freira há 12, 13 anos atrás, né? Justamente, estava mal, levaram num psiquiatra, né? Que logo falou, Eu passei padre. você é bipolar, me encheu de remédio. E eu falava, gente, vocês podem me falar que minha família inteira morreu? Eu não sentia mais nada. Então, realmente, mas eu não curei naquela época. Depois voltou tudo igual e eu tive que trabalhar. Mas aí eu mesma, mais velha, eu resolvi, né? E tomei as coisas em mão. Mas no primeiro momento, simplesmente, ok, tirou a dor. Não tinha mais dor mesmo. Não tinha mais nada, aliás. Não tinha mais nenhum tipo de sensação de emoção. E outro dia, justamente, eu tive o prazer de ser convidada pelo Rick para participar lá do NAU como terapeuta. E eu atendi uma moça que chegou e falou para mim, assim, eu vim porque eu não sinto nada. Eu não tenho emoção. Né? E daí, enfim, mas daí ela que bloqueou, né, como defesa. Né? Mas, aquela coisa de, ao mesmo tempo que a gente se protege, a gente realmente não sente mais nada, nem a felicidade, né? Então, muito naturalmente, tem nem remédio, tem gente que faz isso, né? De se levar num lugar onde se desconecta tanto da dor, que daí não consegue mais conectar com nenhum tipo de emoção, né? E é isso, né? Isso é chamado de distanciamento da fé. Tem o distanciamento da fé, que é o que normalmente acontece no ser humano geral, né? E o embotamento da fé. O embotamento da fé está presente, por exemplo, em esquizofrenia. Ele não ressoa com nada no ambiente. Você pode chegar para ele e dar uma notícia trágica, e fica assim, ou dar uma notícia super alegre, ele, Ele não tem reação afetiva à situação. Isso afeta embotado. Isso é uma coisa mais grave. Agora, o distanciamento da afeta é quando eu vou me desconectar. Quanto mais eu vou priorizando o externo, priorizando o outro, agradar o outro, acreditar nesse sofrimento, dessa realidade que a gente vive, acreditar que a vida é sofrimento, que a vida é escassez, isso gera distanciamento da afeta. Porque eu vou perdendo cada vez mais a conexão com a fonte criadora e vou me distanciando do amor incondicional. E se a gente aprende a sempre colocar o outro como prioridade, a gente está distante desse amor incondicional. E isso ensina a gente. Se você sentir raiva, tem remédio para isso. A própria medicina ensina, não só a medicina, né? Os sistemas sociais ensinam que a gente tem que distanciar das emoções. É feio sentir raiva. Se eu estou sentindo ciúme ou inveja, eu tenho que negar, porque senão é o que vão pensar de mim. Eu tenho que ser uma pessoa. Não, mas eu sou evangélico, eu não posso sentir ciúme, né? Eu não posso. Por que você não pode? Isso, né? Aí tem uma justificativa para que uma condição social que eu tenho, eu não posso me aceitar, me admitir, me assumir, porque é oposto, ou é prejudicial a algo, alguém. Aí vem a culpa. A culpa é a única emoção que não é inerente à raça humana. Ela é introjetada. Porque se você pegar a culpa, qual é o oposto de culpa? Eu poderia colocar N emoções aqui, né? Mas a culpa, por exemplo, o amor até a contraposição do medo, né? Todas as emoções têm a sua luz e sombra. Não existe algo separado. A culpa é a única que não tem. A culpa é algo introjetado para a dominação da mente da humanidade. Porque a culpa, eu gosto de chamar a culpa assim, você tem um barquinho. O barco é o medo. A culpa é a âncora. A culpa te faz você ancorar aquele medo e você não sai daquele medo. Então a culpa é como se fosse um catalisador dos nossos medos, das nossas inseguranças, dos medos que colocam na gente para a gente distanciar da nossa essência, distanciar do amor incondicional. Porque nesse lugar somos facilmente dominados, somos facilmente suscetíveis à opinião do outro, a tomar medicamentos, a acreditar em qualquer coisa, a viver trabalhando para sustentar só para pagar conta. E, na verdade, são poucas pessoas, poucas instituições que, de fato, se beneficiam com isso. É a hora de a gente começar a recuperar o nosso poder pessoal, e isso só vai acontecer a partir do amor incondicional.
Por isso que eu falo que a medicina psicodélica ela é tão importante. Não é que a gente tem que ficar tomando ayahuasca o resto da vida, não, porque pode parecer incoerente, mas eu estou buscando uma coisa externa. Mas é que a gente está passando por eras e eras de sofrimento. Não é só nessa vida. A gente recebe essas heranças da nossa ancestralidade, de muitos outros lugares, e a gente carrega sofrimentos que nem são nossos, muitas vezes. Então a medicina ajuda a gente a resgatar o amor incondicional. Sim. E aí começar que o nosso afeto, tudo que nos distanciaram de nós mesmos, e fizeram a gente distanciar do que a gente sente por nós, que vem dessa fonte, a gente volta a se reconectar com essa fonte. E aí essa fonte, ela vem do amor incondicional. Amor incondicional não te cobra nada. Amor incondicional não está te pedindo para você fazer. Sai dessa insanidade mental de que, não está dando certo na minha vida, eu não estou fazendo direito, estou fazendo tudo errado, e se cobrando cada vez mais, se criticando, se julgando e fazendo isso com o outro também. Se você faz com o outro, você faz com você. Sai dessa insanidade mental. A espiritualidade, tudo que vem do amor incondicional, entende que é o seu processo, entende que é o seu caminho de cura passar por isso. Não tem ninguém te cobrando e você não vai para o inferno por causa disso. Né? Então vamos parar com essas loucuras religiosas, políticas, né? De que isso é chamado de ideia prevalente, que é uma alteração patológica do pensamento. Esse distanciamento do afeto é tão grave que começa a gerar ideias prevalentes. O que é ideia prevalente? É uma alteração patológica do pensamento em que eu faço mal para mim mesmo, para o outro e não percebo. Eu tenho ações que fazem mal para mim, fazem mal para o outro, a ponto de eu achar que eu posso brigar com alguém, xingar, agredir, falar mal. A política aí, né? Mostrou pra gente isso. Olha o quanto a gente fica com ideia prevalente. Que coisa insana eu achar que só porque eu acho que o melhor pro país é fulano ou beltrano, e aí quem discorda de mim eu posso agredir, matar, xingar. Opa, essa ação vem a partir do amor incondicional? Sim. Por si só já demonstra que não, então por si só já mostra que você tem alterações patológicas do pensamento, que existe um distanciamento afetivo que faz você acreditar que eu tenho que defender a todo custo que sou eu, senão eu não sobrevivo. Galera, vamos sair da sobrevivência. Sim. Se a gente vai ficar continuando em sofrimento, né? O amor incondicional, isso não precisa ser chama gêmea para isso não, vamos também tirar essa loucura da cabeça. Parece que eu só vou experimentar amor incondicional com chama gêmea, não é. Até porque... Amor incondicional está disponível para todo mundo. Né? Ele começa com si mesmo, não adianta, não é o outro, né? Começa dentro da gente. Isso é uma coisa muito real, né? Hoje em dia, e tem a ver com isso, as pessoas perderam a noção do limite, né? Dessa questão até onde eu posso ir, né? Ultrapassar o limite. E ver o diferente como algo perigoso. Né? Uma coisa que eu tava falando com o meu gêmeo sobre isso outro dia, porque justamente uma das questões, diferenças estão ligadas à nossa visão política e tá tudo certo. E eu falei pra ele, eu falei assim, eu e ele, no fundo, a gente tem a mesma visão de mundo perfeito. Simplesmente a gente acredita que o caminho para chegar lá é diferente. E tudo bem. Nossas bagagens. Não quer dizer que um tá certo e que o outro tá errado, né? É a mesma coisa quando a gente tá conversando com alguém. A pessoa pode ter uma visão diferente, um outro ponto, ela tá olhando de um lugar que você não tá, né? Então, e tudo bem, tá tudo certo, né? Se a pessoa tá fazendo aquilo, tá pensando aquilo de uma maneira genuína, e às vezes tem os medos também, e tudo certo, não cabe ao outro vir falar você tá certo, você tá errado, né? Ou eu tenho o direito de fazer qualquer coisa com você porque eu acho que eu estou com você, não, né? Isso é muito importante. Gente, muito legal. O pessoal tá amando. Aliás, não tem como não amar, né? O Rick eu tenho o prazer de fazer curas energéticas nele. É a primeira vez que eu fiz, meus guias já falaram, uma alma especial. E realmente é uma alma muito especial. E para quem tá perguntando, eu vou sim deixar gravado, gente. Eu vou colocar depois no YouTube, porque eu acho que é mais prático de assistir no YouTube. Tem que parar no meio, é mais fácil que no Instagram que não dá essa opção, né? Então, todas as lives que vão ter hoje vão estar também no YouTube depois. Mas vocês estão com a gente, é legal, porque justamente vocês podem fazer perguntas. E vamos deixar um minutinho aqui para quem quiser escrever, fazer mais algum tipo de pergunta, não sei, pro Rick. Rick, você tem mais, assim, uma coisa que acha que precisa? Você tem perguntas que a gente viu. Sim, pessoal, olha,
Se você eventualmente sente no coração, tá? O ayahuasca não é o ayahuasca, nós somos escolhidos pelas medicinas, não é a gente que escolhe. Então, assim, se você está começando a sentir no coração, o fato de você estar nessa live simplesmente é um sinal por si só que tem algo maior te chamando. Se você sente no coração que quer procurar um lugar respeitoso, um lugar que vai acolher você de fato dentro da sua necessidade, né? Que vai apoiar dentro daquilo que você precisa, nem mais nem menos. Respeitar, por exemplo, se você nunca fez uso de nada, trazer informações sólidas, né, sobre o que de fato é o processo. Pode me procurar no direct, especialmente aqui em São Paulo, conheço pessoas incríveis, lugares incríveis, que vão fazer você realmente ter uma experiência de amor incondicional e de respeito à sua condição, né? Então, só me procurar no direct. Eu posso falar tanto como propriedade, no sentido de eu ser esse iniciado há vários e vários anos nessas medicinas, como também ter ajudado a conduzir vários rituais como equipe mesmo, dentro daquilo que respeita o ser humano, dentro dos níveis da consciência que cada um se apresenta. Então, se você sente no coração, se seu coração está te chamando, não negue esse pedido. Não crie medos. O medo está tudo bem, não é sobre não ter medo. Mas não permita com que você deixe de viver uma experiência de amor incondicional, que o seu coração está chamando, porque o medo está falando mais alto, tá? Abraça essa causa, tá? Eu falo muito, inclusive eu tenho um workshop, mês que vem eu vou dar um workshop sobre psicodelia, da psiquiatria da espiritualidade, chama Psychedelic, da psiquiatria e espiritualidade. Eu vou trazer, não só eu, como outros convidados também, vamos trazer muito conhecimento sobre isso. Então, você que tem esse interesse, passa a me seguir, que logo, logo eu vou trazer mais informações sobre esse workshop. Depois a gente vai começar a fazer imersões presenciais também aqui na região de São Paulo. A gente quer fazer algo com respeito, com segurança, tanto pela medicina, como pelas pessoas que estão ali, né? O intuito não é de banalizar algo, igual medicação é banalizada. A gente tem busca de cura, né? E a intenção é levar a cura. Então, você sente no seu coração de seguir por esse caminho de cura, isso não vai acelerar seu processo, isso que eu quero dizer, isso vai acelerar o seu processo de expansão do amor incondicional. Nesse lugar, naturalmente, se seu coração passa a ressoar emoções de alta vibração e pensamentos elevados, você atrai, seja sua chama, seja empregos que ressoam com você, propósito, qualquer coisa, tudo vem a partir do como o seu afeto ressoa, cria um campo eletromagnético e você passa a ter afinidade com a sua intuição. E aí a sua intuição comunica cada vez mais com o seu afeto como melhores amigas. E aí o seu afeto fala, vem intuição, eu te abraço. Deixa eu agora encaminhar para o cabeção aqui, porque o cabeção que cria a realidade. É o cabeção que vai criar a ação. E aí você faz o que precisa ser feito. Porque aí a realidade acontece na sua vida, tá? Não existe mágica, existe magia. A magia é o processo inteiro, tá? Início, meio e fim, macro, micro e macro, tá? Isso, aí sim acontece a magia e a alquimia. Do contrário, é ilusão, tá joia? Se ficam vendendo coisas aí pra vocês aí, que vai acontecer do dia pra noite, em 21 dias e não sei o quê, calma. É porque isso eu me coloco à disposição. Mas isso até justamente, né, com a cocriação, né? Você fala de cocriação. Ok, claro, por exemplo, eu estava até falando ontem com uma chaminha, tem coisas que eu idealizei na minha vida há 20 anos atrás, que acontece hoje. Porque há 20 anos atrás eu não estava pronta para receber, né? E tudo bem, então às vezes a gente cocria, mas não é porque a gente cocriou que vai acontecer no dia seguinte, né? É o processo, tem que estar pronto até receber aquilo e perceber que aquilo é uma bênção, né? Isso Sim. vale para, né, o profissional, para o amoroso, pessoal. Precisa ter essa cura para poder vibrar aquilo e ter gratidão por aquilo que está recebendo, né? A Laís perguntou aí se a gente vai fazer retiros, né? Eu e você com a medicina, a gente estava pensando nisso, né? Que a gente já falou rapidamente. Então, tá nos projetos sim, Laís.
Vamos fazer. E, olha, eu acho que amanhã talvez eu vá com o Rick consagrar E pela... com outras chamas envolvidas, inclusive em união, gente. Olha que coisa padrão. Vamos chamar as chaminhas amanhã, consagrar todo mundo junto. A energia vai ser, com essa energia do portal, vai ser incrível. Rick, muito obrigada. Muito obrigado, foi incrível. Sempre é ótimo estar com você. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui cedinho, né? Eu sei que os horários nem sempre são óbvios aqui para as lives, mas vale muito a pena. E sigam o Rick, porque o conteúdo dele é incrível. É incrível. Um beijo, meu querido. Amada, gratidão pelo convite de coração. Para todos vocês que estiveram aqui, obrigado pela escuta, obrigado por estarem com a gente. E vamos nos conectar cada vez mais, tá? Beijo, um dia maravilhoso para todos vocês. Um grande Portal 11 11. E eu Tchau. vejo vocês daqui 1 hora. Quer dizer, menos, às 11. Valeu. Beijinho. Beijos. Tchau, tchau.